Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. If ever I had a video, would you dance in it? Hoje é um vídeo que eu amo, vocês sabem que eu amo, eu já gravei vários vídeos desse, que é sobre o meu primeiro dia de aula. E esse semestre eu tive o primeiro dia de aula louco. Pra quem é novo aqui no canal não sabe, mas eu sou a Ana e eu sou numa faculdade nos Estados Unidos e eu faço jornalismo, estou no segundo semestre. O semestre começou ontem, antes de ontem, então, tipo, está uma loucura. E hoje eu vim aqui contar tudo como foi, o que aconteceu, o que deu, porque deu o que falar esse semestre. Como eu já contei aqui no canal, eu tenho 2 aulas por dia só, e sexta-feira eu tenho só uma. Segunda-feira, gente, foi complicado, porque eu tava tão cansada, mas tão cansada que eu não conseguia nem ficar de olho aberto, porque eu cheguei de Texas domingo e eu não tinha dormido a noite inteira, então eu estava, tipo, só o pau da rabiola. Aí, como a minha vida é muito corrida, eu acordei, como sempre, né, como sempre eu faço. Acordei 5 horas da manhã e fui pro meu trabalho, porque quem não sabe eu trabalho no dining hall. Aí eu fui pro trabalho, bonitinha, trabalhei normalmente. E aí, depois começou as aulas. Gente, eu me perdi muito, sim, muito. Aqui tem vários colleges que tem de jornalismo, de business, de tudo. E o college dessa aula era o college de música, porque essa aula é de artes. Gente, eu não sabia onde era. Eu nunca fui no college de música. Eu nem sabia que existia college de música aqui na faculdade. Então, eu me perdi muito. E o meu Google Maps não tá funcionando. Tá, tipo, muito ruim. Então, ele me falava, você chegou, você chegou. E eu não saía do lugar. Fiquei andando no mapa, correndo. Tinha 30 minutos pra chegar na aula. E eu não achava aula, não achava sala. Cheguei na aula, depois de muito tempo tentando procurar. Tive aula normal, foi uma aula tranquila, uma aula, a sala maiorzinha, assim. Deve ter umas 60 pessoas, assim, é uma aula grande. E foi, tipo, tranquilo, sabe? A gente não aprendeu nada de novo, assim, só discutiu como vai ser o semestre. A professora falou dela, falou que ia fazer, blá, blá, blá. Aí, depois dessa aula, eu tive que... Gente, eu esqueci o que aconteceu. Ok, aí depois dessa aula, eu fui almoçar. Aí eu fui almoçar com os meus amigos e tal, foi, tipo, super legal, porque eu não tinha visto ele fazia 3 semanas. Depois disso, eu tinha que fazer entrevista pro meu trabalho no jornal, porque deu um erro com o fotógrafo, então eu tinha que refazer todas as entrevistas e a matéria inteira em 40 minutos. Sendo que eu tinha que fazer, entrevistar 6 pessoas, digitar tudo e fazer a matéria e ir pra aula, nesse meio tempo de 2 horas. Ah, e eu tive que vir pra casa, pegar a roupa da academia pra voltar pra aula, pra depois da aula eu ir pra minha aula de dança na academia. Então foi tão corrido, mas tão corrido, que eu estava literalmente correndo na rua. Eu tava correndo, porque eu não podia perder as entrevistas, então eu entrevistei. Tava muito frio, aqui tá bem friozinho. Corri. No final deu tudo certo, fui nessa aula que era super grande, assim. Essa aula só tem uma aula na faculdade inteira por semestre. Então muita gente tem essa aula, que é uma aula de jornalismo que é obrigatória pra fazer, pra freshman. Então, tipo, tinha muita gente. E foi uma aula até que legal. A professora falou muito, mas quando eu tava falando, eu não prestei atenção. Eu sei que não é errado, mas eu tava escrevendo a matéria pra tentar digitar pra entregar depois de meia hora. Que eu tinha hora pra entregar a matéria do meu trabalho. Então, nesse meu tempo, eu fiz muita coisa. Aí depois eu fui pra academia pra uma aula de dança. E terminou o dia. Segundo dia, entre aspas, gente, porque, tipo, 3 dias tem aulas diferentes, então tudo conta com o primeiro dia de aula. No dia seguinte, fui eu mesma, trabalhei 5 horas, fui trabalhar às 5 horas da manhã, fui pra aula, e essa aula, gente, eu não sei onde era também. Eu achei que era um lugar, só que era em outro, então o Google já estragou tudo, mas ainda bem que eu ando rápido quando eu tô atrasada, então eu tava correndo pra achar a aula. Era uma aula enorme. E o lugar é pequeno. O auditório não é tão grande. Então, a aula ocupa tudo. Então, eu cheguei lá, sentei, assim, foi aula normal. Depois eu falei com o professor pra me apresentar e tal. Faça muito, gente, que vocês vão... O professor vai gostar de você. E aí, tive essa aula.
depois eu fui almoçar, fui tentar fazer lição, fui fazer tudo que eu tinha que fazer. E aí eu fui pro J-School, que é a escola de jornalismo, pra fazer essa aula que eu tive. E essa aula foi muito, muito boa, que essa aula de edição que eu falei que eu tô tendo. O professor, gente, começou a chamar um a um na sala. A sala tem 15 pessoas. Chamou um a um. E ele começou a explicar pra gente, tipo, seu nome, fala sobre a sua vida, responde pergunta. Ele falava de onde você é, por que você veio pra essa faculdade, por que você quer ser jornalista, qual o seu trabalho dos sonhos. Ele me perguntou o trabalho dos sonhos. Eu fui a única pessoa que ele não perguntou. Que ele ficou perguntando porque eu vim para os Estados Unidos, porque eu falo inglês e tal. Mas se ele falasse, ele ia rir da minha cara, porque muito dos sonhos eu ia falar: então, meu sonho é ir pra Nova York, trabalhando na Vogue, ser editora de sei quem. A sonhadora, né? Mas o povo, ele, tipo, será que você quer isso? Eu tenho contato de tal pessoa que você pode falar com ela. Foi uma aula super legal. E a gente tinha que fazer uma entrevista entre eu e uma pessoa que tava do meu lado. E lá na frente pra falar dessa pessoa. Então, tipo, eu tive que ir lá na frente com uma luz assim na minha cara, com aquela negocinho assim pra falar speech. E ele falou: fala dessa pessoa que você entrevistou. Eu tive que falar assim na frente da sala inteira. Imagina a vergonha da pessoa, né? Estava com muita vergonha. Logo após essa aula, que durou 2h30, eu fui pra onde? Eu fui pra academia. Fui pra academia, fui pra aula de dança. Fiz o que eu tinha que fazer. Morta, fui jantar, vim pra casa de boa. Aí hoje, quarta-feira, tive 2 aulas também, aulas novas. Fui trabalhar. Não, mentira, não fui trabalhar não. Acordei, fui pra aula. E essa aula, gente, é uma aula meio desnecessária, mas obrigatória de jornalismo. E é uma aula super pequenininha, tem várias sessões que é tipo laboratório e tal, projetos tem que fazer. E nessa aula, eu achei que era num lugar, num prédio. Mas não era. Era no outro prédio, do outro lado do campus. Eu tinha 5 minutos pra chegar lá. Eu tava correndo de novo. Eu corri tanto nessa semana, gente. Corri tanto. Eu tava correndo pra chegar na aula. Corri. E eu tô toda dolorida por causa da aula de dança, porque eu tô fazendo academia. Então eu tava, tipo, correndo. E aí eu cheguei lá. Porque, não sei por quê, porque eu sempre faço esse negocinho assim, né, no Excel, e eu anotei que a aula era num lugar, só que era no outro. Porque o código do local da aula, a última letra muda, em vez de... Como chama, Wilson? De W, é R. Então eu troquei. Então eu cheguei lá no prédio, de boa, assim, de manhã eu pensei: nossa, eu cheguei cedo na aula, sentei no corredor. E eu não achava, eu falava: cadê o número 44? Aqui não tem sala 44. Alguma coisa tá errada. Eu fui em todos os andares, não achava 44. Aí quando eu fui ver, eu estava no prédio errado. Corri. Encontrei o lugar. Aí depois dessa aula, a gente saiu um pouquinho mais cedo. Eu de novo correndo pra chegar na outro lado do campus, que eu tinha 10 aulas. Porque eu só tinha 10 minutos pra trocar de sala e ir pra outra aula. Que era a aula de artes, de novo, aquela que eu falei pra vocês. E durante essa aula... não teve muita coisa, só ficou discutindo, aprendendo umas coisas novas. E eu fiquei mandando e-mail, porque eu tô correndo com o meu trabalho ainda, né, do coisa que aconteceu. Tô correndo com o e-mail e prestando atenção na aula ao mesmo tempo. Então eu tava lá, tipo, um olho na professora, outro olho no e-mail pra responder, pra pegar entrevista. Mas eu acho que esse semestre vai ser muito louco, gente. Eu tô trabalhando menos. Eu só tô trabalhando em 2 empregos. Eu me demiti de um emprego. Mas, assim, as aulas são uma loucura, porque as aulas são difíceis e tem muita lição pra fazer. E eu tenho uma aula online ainda, então, tipo, tem 2 trabalhos por semana na sala. Então, gente, eu tô tipo assim... ai, meu Deus, tipo, como que eu vou lidar esse semestre? Mas esse semestre vai ser muito bom, começou esse ano muito bom. Espero que dê tudo certo e espero que no fim desse semestre eu possa voltar aqui pra... contar pra vocês como foi as aulas dos professores. Eu estou morrendo de medo desse semestre, não vou mentir, eu estou com muito medo. Não tenho tempo de entrar no meu canal, mas espero que seja maravilhoso, que dê tudo certo, porque eu estou muito animada. Mas é isso, gente. Um beijo. Até a próxima.